Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho, você está no canal Encarada. Se você ainda não conhece o canal Encarada e não recebe os nossos vídeos com informação e bom humor sobre o mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar também o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Mas o vídeo de hoje é para falar da luta principal do UFC Fight Night, que acontece em Brooklyn nesse sábado. Nós teremos R. Cerrudo versus TJ Dillashaw na disputa do cinturão na categoria dos moscas. O Cerrudo é o atual campeão, ele vem de vitória contra o super campeão Demetrious Johnson e conseguiu a proeza de desbancar o Johnson e se tornar o novo campeão na categoria dos moscas. E o TJ Dillashaw, como a gente sabe, é o campeão peso galo do UFC, vai descer de peso na tentativa aí de se tornar o novo double champ da parada, vai tentar conquistar, acumular o cinturão na categoria dos moscas também. Esse é um duelo muito intrigante, são dois talentos expressivos dentro do plantel do UFC e a gente vai falar sobre alguns aspectos interessantes que é importante a gente levar em consideração e é claro, no final eu quero contar com o comentário de vocês. Bom, eu já falei aqui no canal Encarada que eu acho o TJ um pouco favorito, ele é levemente favorito. Eu daria favoritismo pro Dillashaw por uma margem pequena, mas tem casa de aposta dando favoritismo pro Dillashaw maior. Eu não concordo muito, eu acho que tem alguns aspectos que tem que ser levados em consideração. Bom, para começar falando do Cerrudo, ele vem com a confiança altíssima, também pudera, o cara que desbancou Demetrious Johnson, recordista de defesa de cinturão na categoria, maior campeão da história da categoria peso mosca do UFC. O R. Cerrudo venceu Demetrious Johnson numa luta de 5 rounds, ele venceu na decisão dividida dos juízes em agosto do ano passado. Foi uma vitória convincente e uma vitória na decisão dos juízes, que diferentemente da vitória por nocaute ou finalização, não deixa aquela brecha pra gente acabar achando, pode ter sido sorte, foi algum tipo de acaso que aconteceu, ele capitalizou e tudo mais. Não, ele venceu o Demetrious Johnson numa luta de 5 rounds. E com isso agora ele acumulou 3 vitórias consecutivas na categoria dos moscas do UFC. Pra quem não tá ligado, aos 21 anos de idade, o R. Cerrudo se tornou o americano mais jovem da história a conquistar uma medalha olímpica no wrestling. Isso aconteceu em 2008 nas Olimpíadas de Pequim. E hoje, aos 31 anos, o R. Cerrudo é o campeão peso mosca do UFC. Ele soma um cartel aí de 13 vitórias e 2 derrotas na carreira. E dessas 13 vitórias, 5 vitórias foram por nocaute e 8 por decisão do juiz. Ele nunca finalizou ninguém. E as únicas 2 derrotas da carreira do Cerrudo foram para o Demetrious Johnson no primeiro encontro que eles tiveram. Ele foi nocauteado com uma joelhada no corpo. E a outra derrota da carreira dele aconteceu contra o Joseph Benavidez, quando ele perdeu na decisão divididas. Nesse combate, ele teve um ponto deduzido por conta de golpes ilegais. E um aspecto interessante desse confronto é, claro, a questão do peso. O R. Cerrudo postou nas suas redes sociais uma foto completamente blindada. O cara tá grande, tá forte, nem parece um peso mosca do UFC. Quando do outro lado, o rival TJ Dillashaw, que é campeão peso galo e vai descer para a categoria dos moscas, apareceu ali quase que desnutrido, magrão, passando fome, perto da chance pelo título que ele vai ter nesse sábado. É claro que é bom a gente lembrar que o Dillashaw é maior do que o Cerrudo, ele tem 4 centímetros a mais de altura e também de envergadura, mas ainda assim eu fiquei um pouco preocupado com a performance do Dillashaw depois dessas fotos que ele postou. Ele parece bem abatido pelo corte de peso. Então o peso é sim um fator importante nessa luta que tem que ser analisado com cuidado. O R. Cerrudo, por exemplo, ele ingressou no MMA como peso galo, mas ele fez a estreia na categoria dos moscas pelo Legacy antes de chegar no UFC lá em 2014. Quando ele estreou no UFC, ele voltou para a categoria dos galos, mas logo depois ele voltou para a categoria dos moscas, onde ele fez as últimas 8 lutas da carreira. Nessas 8 lutas, ele contou aí com 2 derrotas e 6 vitórias. O cara que vai enfrentar algo novo nessa disputa de cinturão é o TJ Dillashaw, que independente dele enfrentar um adversário novo, ele nunca enfrentou o R. Cerrudo, ele vai ter que lidar aí com corte de peso. O Dillashaw sempre lutou como peso galo, lutando aí até 61,2 quilos, e pela primeira vez ele vai ter que baixar para a categoria dos moscas para performar com 56,7 quilos. E essa estreia do TJ na categoria dos moscas vai ser logo contra o atual campeão, que vem com a confiança altíssima depois de uma vitória contra o maior campeão da categoria, que foi o Demetrious Johnson. Então o TJ vai fazer essa estreia logo numa parada duríssima contra o R. Cerrudo, em algo novo na carreira, que vai ser lutar na categoria dos moscas. A gente não sabe como é o TJ Dillashaw na categoria dos moscas. Eu não me recordo do Dillashaw já ter falhado nesse quesito do corte de peso. Eu acho que vai dar tudo certo, ele é muito profissional nesse sentido, mas ainda assim é uma diferença de 4,5 kg. Isso influencia sim na performance dentro do octógono. Acho que a grande questão em relação ao TJ Dillashaw
é se o corte de peso vai abater a sua performance ou não. É claro que mais leve o TJ Dillashaw pode acabar tendo sua performance aí turbinada, ele pode ficar um cara mais rápido e mais preciso, mas por outro lado o Dillashaw pode sim ter a sua performance afetada pelo corte de peso, ele pode acabar ficando mais fraco, ele pode acabar perdendo o poder de nocaute e principal, ele pode acabar perdendo a resistência a golpes. E na minha opinião, mesmo que o corte de peso seja a maior preocupação em relação ao Dillashaw, eu ainda o trato como favorito nessa luta. O Cerrudo é um grande lutador, vive grande fase na carreira, mas o Dillashaw, depois de 2 nocautes conquistados contra o Cody Garbrandt, tá com a trocação afiadíssima. O Cerrudo vem em grande fase na carreira, ele vem na maior vitória da sua trajetória no MMA, conquistada aí contra o Demetrious Johnson. Ainda assim, eu acho que o Cerrudo é o azarão nessa luta, eu acho que o Dillashaw é por pouco favorito nesse confronto, mesmo lutando na categoria de baixo. Ele é um cara mais técnico, tem uma trocação impecável aí, liderada pelo Duane Ludwig, um Muay Thai afiadíssimo e mortal. Eu acho que ele luta os 5 rounds com mais tranquilidade, mais força, mais precisão do que o Henry Cerrudo. É claro que ele vai ter que estar com a defesa de quedas em dia, porque eu duvido que o Henry Cerrudo vá trocar porrada com o TJ Dillashaw por muito tempo. Eu acho que logo no primeiro round ele já vai buscar as pernas do Dillashaw, e se o Dillashaw não estiver preparado para se manter de pé, ele vai ter uma noite complicada. E só para frisar, é claro que essa luta seria muito mais fácil para o TJ Dillashaw se ela acontecesse na categoria dos galos. Inclusive foi esse o desafio. O Henry Cerrudo, depois que bateu o Demetrious Johnson, sugeriu uma subida de peso para disputar o cinturão do TJ Dillashaw, mas foi o Dillashaw que preferiu descer para a categoria dos moscas, vai manter o cinturão dos galos e é ele que vai correr atrás do título dos moscas. Até porque se você quer entrar no hall dos Double Champs que o UFC já consagrou, você tem que sair da sua zona de conforto. Então o Dillashaw está saindo dessa vez, vai para a categoria dos moscas e é o preço que ele vai ter que pagar. É um corte de peso dramático e complicado, mas a recompensa vai valer, vai ser tão valiosa quanto esse sacrifício. Só para finalizar, o Dillashaw, que tem 16 vitórias e 3 derrotas no MMA, é o meu favorito para esse confronto contra o Henry Cerrudo, mas de qualquer forma tem tudo para ser uma lutaça. É muito legal quando a gente vê 2 campeões se enfrentando, é uma super luta legítima, tem tudo para ser espetacular e abrir com chave de ouro. Abrir com chave de ouro, a gente fala fechar, né? Mas pode abrir com chave de ouro também a temporada de 2019 do UFC, e é muito foda quando a gente vê 2 campeões colocando tudo em jogo numa super luta. Mas é claro, eu quero contar com a opinião de vocês. Será que mais uma vez o Henry Cerrudo mostra que vai fazer história no MMA, assim como ele fez no wrestling? Ou será que o TJ Dillashaw vai consolidar seu nome aí como um dos maiores lutadores da história do MMA e do UFC? Comenta aí!